E aí, gente, tudo bom? Tô de volta aí. Feliz ano novo a todos. O assunto de agora é meio polêmico. O Brasil todo está sabendo do massacre que aconteceu em Manaus, está sendo divulgado em todas as redes sociais, emissoras de TV, nos noticiários. E é realmente uma situação muito triste. Eu vivo em Manaus, a cidade está com medo, a cidade está numa situação quase que de pânico. Tem muitos foragidos, tem muita gente aqui que tá preso em casa porque a gente tem medo de ir para a rua. Tem alguns pontos que devem ser discutidos e analisados, que estão gerando bastante discussão. Primeiro é o fato de algumas manchetes do jornal falando que o povo vai pagar pela indenização que vai ser dada aos familiares das vítimas, né? E, bom, o Estado ele tem como obrigação indenizar, né, porque ele era responsável pela integridade física de todas as pessoas que estavam lá no cárcere. E o que acontece? O povo tem que pagar, ele paga o Estado com impostos, né, ele banca o Estado com impostos e o Estado é obrigado a pagar. Isso daí, querendo ou não, você gostando ou não, é uma obrigação do Estado. O que a gente tem que lembrar não é só isso. É para ficar indignado? É para ficar indignado. Mas a gente tem que pensar se o Estado podia ter evitado que isso acontecesse. E eu digo uma coisa, gente, o Estado não podia ter evitado isso. O Estado devia ter evitado isso. O Estado tem recurso suficiente para criar uma estrutura em que uma rebelião deste tamanho não venha a acontecer. Eu li uma matéria, na verdade eu nem li, não vou dizer que eu li, eu vi uma manchete, pareceu algo meio surreal, ainda não parei para ler a matéria, cheguei de trabalho tem pouco tempo, estou gravando esse vídeo aqui, mas eu li que foram encontradas coisas de tipo 2.000 armas dentro do presídio. Pelo amor de Deus, gente, não existe fiscalização então dentro do presídio. Dinheiro que a gente dá para ser mantido seguro de pessoas que são uma ameaça à sociedade, não está sendo usado para nos manter seguro. Já foi provado aí que os bandidos têm celular, os bandidos têm internet melhor do que a nossa, que eles têm arma. Cara, eles têm arma de alto calibre dentro da prisão. Não tem como uma pessoa, não tem como uma mulher enfiar uma escopeta dentro da vagina e entrar escondido. Corrupção também está dentro da prisão. Outro ponto, o fato de o governo ter anunciado agora que liberou mais... As notícias estão meio variando, assim, né? Reduziu 85% da verba e depois estão desmentindo, dizendo que foi a maior verba já repassada e agora vão passar até mais para serem construídos novos presídios. Como se isso fosse solução de alguma coisa. Isso não resolve nada, isso não resolve absolutamente nada. Vai melhorar a situação temporariamente, porque os bandidos, os presidiários, né, eles vão poder ser realocados, facções diferentes, em presídios diferentes e tal, mas não vai ser uma solução definitiva e eficaz, porque só aumentar o número de presídios não vai resolver o verdadeiro problema, que é a falta de educação no nosso país. Nosso IDH é muito baixo. A gente não tem educação, a gente não tem saúde, a gente não tem segurança. Enquanto isso não for melhorado, vai ter mais bandido. Vai ter mais bandido. É simples assim. A gente tem que pegar e usar a educação como nosso escudo para esse tipo de situação. A gente tem que fazer com que a educação mude o nosso país. Isso é um processo muito lento. Se começasse a ser implantado de forma eficaz hoje, talvez a gente só fosse ver resultado disso impactando na população carcerária daqui 20, 30 anos. Que é um processo demorado e é um processo que, pelo que a gente percebe, o Estado não está dando a mínima e parece que não vai tentar de forma alguma fazer. E quando eu falo Estado, é o Brasil inteiro, tá? Não só o Estado do Amazonas. Manaus é uma cidade que está vivendo em pânico, né? 2 milhões e pouco de habitantes em pânico,
porque a gente não se sente mais seguro. E, assim, não tem mais o que falar, é uma situação desagradável. E uma outra coisa que realmente precisa ser mudada, pode, em números, né, a 40% da população carcerária ainda não foi julgada. Então a gente nem sabe se essas pessoas são ou não inocentes ou culpados. Claro que muitos deles são culpados, merecem estar presos, mas se tiver algum ali que foi inocente, ele pode estar num ambiente que vai simplesmente treinar ele para ser um bandido. Porque uma outra coisa que é muito ruim é que nossa cadeia jamais, nunca reeduca os bandidos. Tipo, ele não pega um cidadão que entrou pro mundo do crime, reeduca ele e transforma ele num cidadão preparado para viver em sociedade de novo, de forma pacífica. E isso é muito preocupante no nosso país, até porque a gente tem a maior população carcerária, a quarta maior população carcerária do mundo. Então, se os bandidos não estão sendo reeducados para voltar para a sociedade de forma pacífica, cidadãos de bem, que vão poder seguir as leis e tal, significa que todos que forem soltos vão entrar na reincidência. Não todos, mas tipo, a grande maioria. Outra coisa que tem que mudar nos presídios: criminosos que cometeram crimes de gravidade diferentes, eles têm que ser mantidos separados um do outro, cara. Por que tu vai colocar um cara que atrasou a pensão alimentícia com um cara que mata por diversão? Isso não faz o menor sentido. São duas pessoas que apresentam riscos totalmente diferentes para a sociedade. Uma outra coisa foi o fato da censura que está tendo. O cara, um jornalista aqui do Amazonas, ele fez um comentário. Comentário jornalista de um apresentador, ele tem que ser imparcial? Tem. Mas ele fez uma indagação de mais ou menos do que esperar desse governo. E isso é uma indagação que todo amazonense, e eu digo até mais, todo brasileiro está fazendo. O que esperar desse governo? Não importa se você está falando do governo do Estado, se está falando do governo já da União como um todo, né, presidência, mas a gente não sabe o que esperar do nosso governo. Nosso governo está cada dia nos dando uma surpresa ruim, diferente. Então, essa é uma indagação que está em todos os brasileiros. E um jornalista da Rede Amazônica fez esse comentário após um VT que mostrava o governador José Mello, e ele, no dia seguinte, foi demitido. Então, as pessoas estão associando essa demissão a esse comentário. Não sei até que ponto isso é verdade, mas se isso for verdade, isso é um absurdo. Significa que a gente, primeiro, liberdade de expressão acabou, e foi um comentário que não é impactante, é uma indagação de todo brasileiro. Então a gente tem que parar para pensar em quem está no poder, o que eles estão fazendo. Eles estão defendendo o Estado? Eles estão defendendo o país? Ou eles estão defendendo a si próprios? Bom, se você gostou, curta, compartilhe. Esse vídeo, principalmente, eu gostaria que as pessoas fossem colocando as opiniões delas sobre esses assuntos, para eu ter ideia do que o pessoal está achando, do que eu posso aprender, o que eu posso também ensinar através dessas discussões, que nesse caso eu acho que são discussões válidas, porque elas podem ser usadas para trazer ideias aí para a melhoria do nosso estado, do nosso país. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau.